A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo sábado para você, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aqui quem fala é o César, e começa agora uma palavra de vida. Queridos, a meditação do dia de hoje é lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 14 em diante. Diz assim o texto: Ele, o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam por toda a terra. Lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, com o juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto. A aliança a Israel perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos estrangeiros na terra, andavam de nação em nação e de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos. Cantem ao Senhor todas as terras. Proclame salvação, dia após dia anuncie entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Meus queridos, aqui em Crônica, 1 Crônica, capítulo 16, essa parte do texto é um hino de ação de graças, né? E notem que o autor, quando ele escreve, ele faz o povo ali de Israel, né, a se lembrar do que Deus tinha feito com eles, né, da onde Deus tinha tirado eles, de como Deus tinha revelado eles, né. Então ele chama ali, o autor do texto, ele chama a atenção das pessoas para que voltem-se a Deus, se lembrem de ações de graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele fez na vida, né, dos seus antepassados, e Ele continuava fazendo na vida deles. E isso me chamou muita atenção, né, meus queridos? Todos nós temos uma história, não é verdade? Todos nós temos um caminho que foi determinado por Deus e trilhado pelo Senhor, né? Mas naquele caso daquele povo específico, né, Deus escolheu aquele povo no dia que ele fez aliança com Abraão, né, quando ele fala para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do teu pai, que de ti sairá uma grande nação, ou seja, todas as famílias da terra serão abençoadas por amor a ti. Ou seja, né, Deus escolheu dentro do mundo, Ele separou um povo para Ele, um povo eleito, né, um povo amado por Ele. Só que esse povo não conhecia Deus, né? Tanto é que quando Moisés, né, quando ele está ali no Egito, né, ele separa Moisés e dá um plano na vida de Moisés para tirar o povo de Deus ali do Egito. Muito bem. E ali o povo não conhecia Deus, não sabia o que Deus queria deles, né? Mas Deus levantou um homem ali chamado Moisés, e Moisés também foi, de certa forma, no início ele duvidava, né? Falou: Senhor, você acha que o povo vai me ouvir? Eu sou só apenas um homem, né? Você acha que Faraó vai me ouvir? E Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu vou colocar a palavra na sua boca, eu vou usar Arão, seu irmão, fique comigo, eu tenho um plano para você, você vai tirar meu povo da escravidão, você vai tirar meu povo do cativeiro, eu sou a mão forte que está sobre a sua vida. Então, e ali Deus vai falando com Moisés, e vai encorajando Moisés, e vai fazendo os seus planos. E quando o povo duvidava, Deus vinha com o juízo ali sobre o Egito, e o povo, tanto para Faraó como para o povo começou a ir a crer realmente no Deus que Moisés estava dizendo a eles, pregando a eles. Muito bem, mas
o que nós aprendemos com isso? Que muitas das vezes nós também somos assim, né? Na nossa trajetória de vida, né? Porque nós não conhecemos a Deus, não é verdade? Você não conhecia, você já ouviu falar que existia um Deus no céu, né? Mas conhecer a Deus é algo mais profundo, né? Ser religioso. Tem muitas religiosidades, às vezes as pessoas andam muito, dizem que creem em Deus, né? Dizem que acreditam em Deus, mas na verdade são meramente religiosos, meramente ritualistas, né? Então, nós precisamos realmente aprofundar dentro da palavra de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, a própria palavra de Deus nos instrui, buscar de todo o teu conhecimento, de toda a tua alma, do fundo da tua alma, que você vai me encontrar, diz o Senhor. Ou seja, para nós conhecermos a Deus verdadeiramente como Ele é, nós temos que mergulhar dentro da profundeza da sua palavra, dos seus mistérios, né? E não meramente ser um espectador. E aquele povo, né, quando Moisés recebia ali, aquele povo era de início rebelde, teimosos, né? E mesmo quando eles tiram, depois lá no deserto, né, Deus levando aquele povo, construindo um caminho para aquele povo até a terra de Canaã, até a promessa, né, que era a terra que manava leite e mel. Ou seja, é a terra que existia muitas tamareiras, né? A tâmara era conhecida, a terra de Canaã, porque tinha muita tamareira, a tâmara é muito doce, então era o mel da tâmara. E o leite é o leite de cabras, existia nessa região muito. Então, o Senhor diz assim que era terra que manava leite e mel, ou seja, era algo maravilhoso para eles, né? Imagina no meio de um deserto ali, um local dessa magnitude, né? Não era abelhas, muitas vezes as pessoas acham que abelha não tem nada a ver com isso, tá? São as tamareiras, tá? E o leite era o leite de cabras. Mas depois que Deus tira o povo ainda viu toda a maravilha que Deus fez ali. O povo saiu festejando, saiu com ouro, saiu com prata, saiu com um monte de bens do Egito. Chega um determinado tempo, o povo vai começando a se esquecer das coisas. Vai começando a ficar teimoso, vai começando a ficar rebelde, começa muitas vezes a pecar a Deus, murmurar contra o Senhor, né? Contra o próprio Pai. Né? Tiraram do povo, o próprio Pai tirou eles da escravidão, do jugo pesado das mãos de Faraó, para dar uma vida nova para eles. Não é verdade? Assim na nossa vida também, né? Muitas vezes a gente murmura, né? Às vezes Deus tira a gente daquele jugo pesado, tira a gente de uma determinada situação, e depois de um determinado tempo a gente esquece disso. A gente começa a murmurar porque não está bom, porque isso não sei o quê, né? Porque a casa, às vezes a pessoa não tem nem casa, ou a pessoa não tem nem trabalho, e a pessoa começa a amaldiçoar aquilo que Deus deu, e era fruto da sua oração. Agora, entenda o trabalhar de Deus. Deus, Ele te dá aquilo, né, conforme a vontade dEle, a misericórdia dEle, aquilo que nós queremos, mas principalmente a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Porém, o decorrer dos dias, o decorrer das situações, cabe a nós como administrar e pedir sabedoria de Deus. Né? Então nós temos que entender que o Senhor nos dá aquilo que realmente nós desejamos e da melhor maneira. E o melhor Ele dá. Agora, o que nós não podemos é fazer como o povo de Israel, murmurar, ser rebelde contra Deus, ser rebelde contra o Pai. Né? Quantas vezes, né, meus queridos, Deus dá as coisas para a gente, Deus nos abençoa, e nós murmurando, porque isso está errado, porque tem uma pessoa lá no meu serviço que não tem isso, e em vez de a gente aprender, né, falar, Senhor, me dá sabedoria para eu ser melhor, para eu saber administrar. Muitas vezes, meus queridos, às vezes a bênção não está chegando sobre a tua vida, sobre a nossa vida, porque se Deus dá aquela bênção naquele determinado momento, a gente não tem o intelecto para administrar aquilo.
E muitas vezes nós perdemos aquilo. Você já parou para pensar nisso? Nunca o Senhor vai te dar alguma coisa se você não tem a capacidade, se você não tiver a capacidade de administrar. Vamos imaginar uma coisa: se Deus hoje pegar e der agora para você uma determinada empresa, imagina que você é um trabalhador e você tem a oportunidade de comprar uma empresa, só que você nunca foi um líder, um administrador, você nunca trabalhou com pessoas. O que isso vai acontecer? Você não tem habilidade, você tem ali uma benção, porém você não tem a inteligência para tocar aquilo. Ah, César, mas eu contrato uma pessoa, eu contrato isso, eu faço isso. Meus queridos, primeiramente nós temos que saber como conduzir as coisas. E é um degrau. A vida, Deus é perfeito e maravilhoso. A vida é um degrau. Deus, ele vai te dar aquilo que você está realmente capacitado para tocar, capacitado para exercer a função. Deus não vai te dar muitas vezes mais porque você não tem conhecimento de causa, ou você está acomodado, você está murmurando. Então, meu querido, se capacite, busque. Se você tem um sonho, e Deus quer sonhar com você, mas Ele quer que você não o envergonhe lá na frente. Sabe, a melhor coisa que a melhor coisa que nós temos na nossa vida é honrar o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser engrandecido. Se as coisas muitas vezes não estão acontecendo, é porque nós que estamos falando, não o Senhor, de maneira nenhuma. Deus, ele não falha. Nós que muitas vezes somos preguiçosos, somos teimosos, somos rebeldes, como povo, o Pai nos dá o caminho, o Pai nos dá a direção. Só que se você não tiver a capacidade de chegar e de administrar aquilo, não vai acontecer. Uma outra coisa, que o Pai, ele amou, ele foi longânimo com aquele povo, tanto é que demorou 40 anos para ele chegar na terra, e quem entrou na terra foi os descendentes daquele povo, e durante 40 anos Deus foi instruindo esse povo para fazer eles entender como ele queria ser servido. Nós temos que entender algo, meus queridos, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, Então, entenda que você não está nessa terra a passeio, que você não está nessa terra para viver só da sua maneira, na sua bela vontade. Você está nesse lugar, você tem um plano. Deus te colocou no mundo porque Ele tem um plano sobre a sua vida. Sabe, quando o povo foi para Israel, do Egito, ele passou 40 anos ali no deserto. Deus foi lapidando aquele povo, Deus foi instruindo aquele povo. Na dificuldade, Deus mostrava para eles que Ele estava com ele, que Ele era pai, Ele não era padrasto, Ele era pai. Ele sempre era o pai provedor, era o pai consolador, Ele era um pai que estava perto. Quando os inimigos vinham contra Israel, contra o povo de Deus, Deus estava do lado do povo. Não, Deus nunca abandonou aquele povo. Ele foi o provedor desde o Egito até os dias de hoje. Ele é o provedor, Ele não nos abandona como o homem faz. Ele vai nos instruindo. Então, sabe o que cabe a nós? Sabe o que cabe a mim, a você? Aprender mais do que a vontade do Pai. E se nós estivermos entendendo a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos parar de bater cabeça. Às vezes nós temos pensamentos tão suntuosos, não, porque eu vou fazer isso. Se tiver na vontade de Deus, meu querido, não basta somente a sua. Se tiver na vontade de Deus, as coisas vão acontecer, aleluia. E eu tenho certeza que Deus quer o melhor para a sua vida. Só que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós podemos até trilhar por um caminho, só que Deus lá na frente, se Ele quiser mudar a vida
dessa pessoa ou mudar a trajetória dessa pessoa, ele vai fazer, porque nós somos propriedade do Senhor Deus, nós somos propriedade dele, então é melhor andarmos com ele segundo a vontade dele. Ele não está dizendo para você assim, cruze os braços e não faça nada, não. Ele está aprendendo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que ele está querendo dizer para você. Então, se você quer ser mais bem sucedido nessa terra do que você já é, aprenda com Deus, aprenda a buscar o nome dele, aprenda a ter intimidade com o Pai. Falou, Pai, o que o Senhor quer para a minha vida? Pai, eu tenho esse pensamento, Senhor, de fazer algo. O Senhor confirma isso? Será que não é coisa da minha cabeça? Pede sinais para o Senhor, peça sinais de Deus sobre a tua vida, sabe? Mas não force a fechadura. Quando nós forçamos a fechadura, nós queremos fazer conforme a nossa vontade, as coisas não dão certo. As coisas dão sempre errado. Você quer um exemplo disso? Bem rápido. Às vezes nós pegamos o telefone e queremos ligar para aquela pessoa não atende, e nós ficamos ligando, e aquela pessoa não atende, e você vai ficando, não, porque essa pessoa tem que falar comigo, e Você está forçando a fechadura, sabe? Não é a hora de você falar com ela. Talvez Deus está te livrando de um fração. Não é a hora de você falar com ninguém. Fica quieto, daqui a pouquinho você vai ligar, as coisas vão dar certo. Só que mesmo assim você é teimoso e fica insistindo, liga. Sabe o que acontece? Você briga com essa pessoa. É ou não é? É assim. Agora, note uma coisa, quando as coisas são para dar certo, você pega o telefone, você liga, você não força a fechadura. É na mesma hora a pessoa atende e ela tem uma palavra que se encaixa com aquele pensamento que você tem. É ou não é? É maravilhoso, Senhor. Então tudo tem o tempo, tudo passa pelo teste do tempo. E o povo de Deus teve que aprender isso no deserto. O deserto, meus queridos, muitas vezes não é para a nossa vida uma tribulação. O deserto muitas vezes é projetado por Deus. Às vezes ele nos leva no deserto para que a gente possa aprender dele, andar nos caminhos dele e comer o melhor dessa terra. Entenda uma coisa. E sabe qual que foi o final da história daquele povo, né? E ele fala aqui, né, que Deus não permitiu que ninguém tocasse neles, né? E Deus estava com eles. E o final da história, o povo entra na terra prometida, cantando os louvores ao Senhor, dando graça ao nome dele, e até hoje eles estão lá na terra. Porque a terra que Deus prometeu. Você olha aí o que é Israel, uma potência mundial, e olha o tamanho que é Israel, não é verdade? Então entenda uma coisa, está demorando, tá demorando para chegar muitas vezes a sua bênção, aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida, tenha um pouco mais de paciência, o tempo para você vai chegar. Não murmure, aprenda o que Deus está talvez te forjando para você, a hora que Ele te entregar a bênção, você possa usufruir da melhor forma. Talvez esse tempo que você está aguardando com Deus, esse tempo, Deus está aprimorando você, você está passando na universidade do Criador. Deus está te ensinando a você a usufruir da bênção que Ele vai te dar. Meus queridos, fique com essa maravilhosa palavra. Lembre-se de uma coisa, né? Que Ele é Senhor nosso Deus, né? E Ele está conosco todos os dias. Então, fique com o Senhor. Esteja com Ele como Ele está com você. Conheça mais sobre Deus. Leia a palavra do Senhor. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Espere o tempo. Deixe as coisas acontecer. E o melhor fruto você vai comer na estação certa. Meus queridos, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Aprenda do Senhor. Aprenda. Muitas vezes não vai ser na nossa razão, no nosso meio de fazer as coisas, mas vai ser quando nós entregar o nosso problema nas mãos de Deus. Um ótimo sábado, um ótimo dia, e que Deus abençoe esta nação amanhã. Que as pessoas votem corretamente,
Lembre do passado dos candidatos, porque o passado dos candidatos revela o que as palavras bonitas não mostram. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, você vai ver o link acima. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.